epístola que ele escreveu, né? E nós vamos orar rogando a bênção de Deus sobre as nossas vidas e que Ele nos dê a graça de podermos comunicar aquilo que o Seu Santo Espírito nos iluminou, transmitindo aos corações dos amados aquilo que Deus transmitiu ao nosso coração à luz desse segundo capítulo, somente os primeiros 10 versículos aí. Vamos orar ao nosso Deus? Santo e bondoso Deus, nós louvamos o Teu nome, te damos graças por mais essa noite que o Senhor nos concede, e podemos, em torno da Tua palavra, adorarmos o Teu nome que é excelso, que é grande, Seu nome que é maravilhoso, um Deus que verdadeiramente nos pastoreia de forma amorosa, bendita, que nos constrange por meio do Seu amor a vivermos na Sua dependência, buscando agradar o Senhor em tudo aquilo que fazemos. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos por essa oportunidade tão importante para as nossas vidas, de crescimento, de prestação de serviço, de exercício da fé. E rogamos que a sua boa mão esteja sobre nós, nos capacitando a estarmos transmitindo e tomando os nossos corações e nos habilitando a estarmos percebendo a sua voz, ouvindo-a e trazendo, Senhor, assim para os nossos corações. Nos ajuda, é o que nós te pedimos em nome por amor de Jesus. Amém. Amém. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor, a epístola do apóstolo Paulo também, aos Colossenses. Colossenses. Opa, deixa eu só me situar aqui. Capítulo 1. Versículo também 1. Diz assim a palavra do Senhor. Colossenses, capítulo 1. Vamos ler do 1 até o 8. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos a vossa fé em Jesus Cristo e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservado nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfra, nosso amado conservo, e quanto a vós é o ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Irmãos, a gratidão por parte do apóstolo Paulo aí, em ter ouvido falar da fé desses irmãos da igreja de Colossos, né? E é interessante porque ele ouve falar da fé, do amor e da esperança desses irmãos. E quando nós lemos essas expressões aí, essas que não são virtudes produzidas pelo crente, mas são dons de Deus, né? O que aponta aí para a soberania divina em salvar e preservar os crentes para o dia da redenção. Quando o apóstolo Paulo fica sabendo da presença desses elementos na vida desses irmãos, ele realmente fica feliz, há júbilo no seu coração por conta da postura desses irmãos, obviamente que é uma resposta ao evangelho, ao recebimento do genuíno evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo fala dessa questão da fé, do amor e da esperança, né? São aí faculdades presentes na vida daqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Então, há essa gratidão por parte dele. E nós, irmãos, pela misericórdia de Deus, também podemos orar ao Senhor nessa noite em exaltação ao seu nome, por gratidão pela fé e o amor e a esperança viva também que ele nos tem proporcionado. Porque o mesmo evangelho que alcançou os crentes de Colossos é o evangelho que nos alcançou.
E o mesmo efeito que ele causa sobre a vida daqueles irmãos lá no passado também causa nas nossas vidas hoje em dia. Então faz necessário a gente viver pela fé, em mútuo amor, como foi ensinado hoje ainda na escola dominical, e viva a esperança, na certeza de que o nosso Redentor vive e está voltando para nos buscar. Nós vamos orar neste momento. Nós vamos, então, uma oração de exaltação a esse Deus que nos tem dado fé, amor e esperança e está voltando para nos levar para estarmos eternamente com Ele. Vamos orar? Convido meu irmão Vicente que ore a Deus. Oração de exaltação. Vicente. Senhor, nosso Deus, te agradecemos por mais um dia maravilhoso em nossa vida. Apesar das circunstâncias, nós só temos dado força, Senhor. Graças te damos por isso. Você está vendo todos os irmãos, ainda com todos os problemas dessas tribulações, nós estamos alegres. Alegres no Senhor. Alegrai-nos no Senhor todos os dias de sua vida. Amém. Nós estamos pedindo ao Senhor você nos afeiçoou, nos dando uma fé permanente, inabalável, inextinguível e grandiosa, para estar diante do Senhor cada dia da vida. Por isso te agradecemos, Senhor, que nos libertasse do Senhor dessa tribulação e aflição da nossa vida. Por ter nos abençoado, dado condição para estar via online, louvando o Senhor, te agradecendo e sendo presencial a si mesmo nessa circunstância. Te agradecemos, Senhor, por todas as coisas. Graça e paz sejam conosco da tua parte, Senhor. Proteja nos acolhendo, nos dando fé, nos dando alegria, nos dando paz, nos dando saúde, dissipando entre nós as enfermidades e as tribulações que por acaso nos assediam. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Irmãos, ainda na palavra do Senhor, vamos para a epístola de João, 1 João. 1 João, lá depois de Pedro, no capítulo de número 5, no versículo 18, eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui de algo. Primeira João, capítulo 5, versículo 18. Diz assim a palavra do nosso Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Interessante a gente observar essa perspectiva de João aqui, irmãos. Biblicamente falando, a prática do pecado é um ato voluntário e necessário para todos aqueles que não estão em Cristo. Eles têm necessidade disso, sabe? Eles têm necessidade de pecar. Então, é um ato voluntário e necessário para eles. É interessante, porque quando a palavra de Deus se refere ao pecado como sendo dessa maneira na vida da pessoa, do homem natural, ele está falando que ninguém pode escapar desse ciclo sem a ajuda de Deus. E apesar de não ser um ato necessário para aqueles que estão em Cristo, ele continua sendo um ato voluntário. Ninguém é obrigado a pecar, sabe? Ele continua sendo um ato voluntário. E isso deve gerar profunda tristeza em nós, né? Porque apesar do maligno não nos poder tocar, o tocar aqui é exatamente nesse sentido de tornar-nos escravos daquilo que nós somos libertos por Cristo, nós, por muitas vezes, nos aventuramos por esse caminho espinhoso, sabe? De sofrimento, que é o caminho de pecado. E nós precisamos pedir a Deus que tome os nossos corações para que não haja tanta voluntariedade de nossa parte no que diz respeito ao pecado. Afinal de contas, nós somos libertos dele, né? E a própria epístola que nós estamos estudando é uma luta do apóstolo Paulo para levar as pessoas a considerarem essa grande verdade, que é o fato de nós termos sido libertos da escravidão, da lei e do pecado.
Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele que nos fortaleça, nos ajude, para que possamos sentir-nos aí verdadeiramente fortalecidos por Deus nessa luta, sendo nos indispondo, vamos dizer assim, para o pecado. E agradecer a Deus porque fomos libertos disso, sabe? De uma vez por todas e para sempre. Não temos que nos sujeitar ao pecado. Não precisamos viver com relação ao pecado como se fosse uma necessidade para nós, como é para o homem natural. Eu convido a nossa irmã Tia Bia, que leve a Deus essa oração, por favor. Amado Deus, mais uma vez na tua presença, ó Pai, nós queremos nos derramar, ó Pai, pedir perdão, Senhor, por tudo aquilo que fizemos, ó Pai, que não agradou o Senhor. A única coisa, ó Pai, que nos separa do Senhor é o pecado, Pai. Que possamos, ó Pai, a cada dia fazer morrer em nós, Senhor, esse homem velho que luta para fora, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a vencermos as tentações. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que muitas vezes nós pecamos por atos, por palavras, por pensamentos, mas nós queremos te pedir perdão, ó Pai. E queremos te pedir que o Santo Espírito do Senhor esteja conosco a cada momento, nos fortalecendo e nos ajudando, ó Pai, a vencermos estas tentações. Te agradecemos, ó Pai, porque através da morte do teu Filho amado Jesus naquela cruz, em nosso lugar, nós podemos dizer que somos novas criaturas, ó Pai. E como novas criaturas, ó Pai, nós não podemos viver pecando, ó Pai. O pecado não pode ser, Senhor, uma constante em nossa vida e tem que ser um acidente, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a perseverar na tua graça, na tua palavra, ó Pai. Porque se formos firmes, ó Pai, na tua palavra, se estivermos vivendo em comunhão com o Senhor, ó Pai, estaremos próximos do Senhor e sabemos que o Senhor não aceita o pecado. Fica conosco, ó Pai, nós agradecemos e te pedimos, ó Pai, que a tua unção, o renovar da tua palavra em nossas vidas nos fortaleça e não nos deixe pecar, ó Pai. Nos ajude em nome de Jesus, ó Pai, que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Vamos ainda orar por algumas questões que nós temos aqui. Vamos interceder por essas vidas. Nós temos aqui a Livinha, o Alan e a Elza, que é a mãezinha do Alan, que estão aí foram diagnosticados com Covid-19, mas que pela graça de Deus veio de forma branda, né? Nós temos aí o Alan, a mãezinha dele, a Livinha, que apesar de estarem aí com essa questão, estão bem, né? E isso é a boa mão do Senhor. Somos gratos a Deus por esse cuidado, por esse zelo. Eu gostaria de pedir a irmã Dani que estivesse orando por essas 3 pessoas que eu falei e por uma senhora que a Nair me deu o nome hoje, que é a Edmeia, uma amiga da Nair, que há muitos anos atrás, há 20 anos, teve um câncer de mama e parece que ficou uma metástase e agora foi diagnosticado com câncer nos pulmões, sabe? Então eu vou pedir a Dani que ore por essa questão aí dos enfermos, lembrando da Edmeia, da Livinha, da Edmeia que está com esse problema de câncer, a Livinha, o Alan e a Elza, que apesar de estarem enfermos, uma oração de gratidão, porque Deus os preservou no sentido de que essa Covid não lhes trouxe maiores complicações, sabe? Então, esse é motivo de gratidão nossa a Deus por essas vidas. E gostaria de pedir a nossa irmã Flaviane que estivesse orando também, depois da Dani, por gentileza, pelos aniversariantes aí que nós temos aí na semana. Né? Eu tenho aqui pelo menos 4 pessoas, Letícia, Iné, Hilton e Bia. Né? Orar por essas vidas, para que Deus esteja abençoando essas pessoas, né? Que essas pessoas possam perceber diariamente o cuidado de Deus para com as suas vidas. Vamos orar? Primeiro com a Dani, por favor, depois com a nossa irmã Flaviana. Vamos orar. Ok. Está me escutando, pastor? Sim. Então, tá bom. Estou. Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, a oportunidade de estarmos aqui em comunhão, ó Pai, neste momento, ó Deus. E te peço, ó Deus, que o Senhor continue, ó Deus, abençoando, ó Deus, a vida da Livinha, ó Pai, a vida do Alan. Sim, Deus.
a vida da Elza, ó Pai, que o Senhor possa Sim, estar Senhor. com cada um deles, ó Pai, cuidando da sua saúde, ó Deus, Fortalecendo seus organismos. sua mão sobre a vida deles, ó Pai, sobre a vida da família de cada um deles, ó Pai, que o Senhor possa estar cuidando, ó Deus, neste momento de dificuldade, ó Pai, que o Senhor esteja com cada um deles, ó Pai. Sim, Deus. Ó Deus, que o Senhor possa estar também com a nossa irmã que está com câncer também, ó Pai. Oh, Deus, toma, Senhor. É de média diante do Senhor, meu Deus. Ó Pai, que o Senhor possa estar com ela, ó Pai, onde quer que ela Cuida, esteja, ó Senhor. Pai, que os médicos, ó Deus, Tem misericórdia. com a mão do Senhor, ó Deus, Sim, trabalhando Deus. sobre a Há vida poder no seu nome, Pai, Senhor. que possa, ó Deus, estar fazendo o melhor, ó Deus. Conforte, ó Deus, a vida dela. Cuida, ó Deus, da mente, ó Deus. Sim, Deus. Seu coração. Pai, que o Senhor esteja, Deus, cuidando do coração dela. Sim, Cuidando Deus. de cada momento, ó Deus, que Trazendo ela paz sobre ela. esteja sempre nos caminhos do Senhor, ó Pai, Deus. E no momento, ó Deus, de tristeza, ó Pai, o Senhor possa estar confortando ela, ó Pai. Porque a gente sabe, ó Deus, que esses momentos de saúde, a gente fica tão debilitado, ó Deus, mas sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor é fiel. Bem, O Senhor cuida de cada um de nós, ó Pai. sim, Deus. O Senhor continue nos abençoando, Deus abençoando a vida de cada um que está aqui neste momento. Em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque a sua boa mão tem estado sobre nós, Deus. Obrigado, Deus. Neste momento, ó Pai, eu venho agradecer ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que estão fazendo aniversário, ó Pai. Toma, Pela Letícia. graça e pela misericórdia de Deus, completando Iné. mais um ano em suas vidas, Deus. Abençoa a Iné, a minha mãe, o Sabia. Hilton e a Sim, Letícia. Deus. Em Que nome de Jesus. o Senhor continue sendo a alegria, a esperança deles, ó Pai. Aquele ó Pai, em que eles confiam, aquele que traz paz, aquele que traz, ó Pai, a força no dia a dia, Senhor, para poder viver todos os dias, ó Pai, confiados que é o Senhor que está diante deles, Deus. Amém, Deus. Abençoa os seus familiares, abençoa eles como corpo de Cristo, Tá vendo aí, não? Pai, a sua saúde, o trabalho deles, ó Pai, esteja, ó Pai, com eles em cada área da sua vida, Deus. Sim, Nós te Deus. pedimos, nós te agradecemos, louvamos a Deus pela vida desses irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, minhas irmãs. Deus nos abençoe. Vamos adorar o Senhor com 2 cânticos. O pastor, hoje eu preparei. Preparou? Preparei. Então nós vamos adorar a Deus com um cântico. Vamos dar oportunidade para quem preparou, é lógico. E você pode começar, ó. Depois eu canto uma só. Tá ótimo. E se alguém mais preparou, o pastor não canta. É desse jeito. Pastor, pode cantar também, tem problema. Não. A gente ganhar tempo aqui para a palavra aqui. Vai lá, minha irmã, fica à vontade. Ao invés de deixar o senhor cantando sozinho, aí eu ensaiei uma para cantar. Irmã, pode cantar várias, toda semana. Por favor. Vou ligar aqui, só um minutinho. Isso. Dias bons já vivi, nos quais senti a vida em mim brilhar. Dias maus já vivi, os quais provei do incerto e do pesar. Sim, eu aprendi a sobreviver no isolador, de joelhos, sim, de joelhos, sim.
fecha os olhos, eu verei a sua luz. De joelhos, sim. De joelhos, sim. Lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que isso é real, há poder quando brilha o sol. Quando é noite, quando estou de joelhos, sim. De joelhos, sim. Lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que isso é real, há poder quando estou de joelhos. Quando estou de joelhos. Diante do Obrigada, pastor. Nós que agradecemos, irmão. Deus seja louvado. Deus abençoe a irmã, a família. Vamos adorar o Senhor com mais um cântico. A gente vai passar para a palavra. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz. Jesus, Jesus, seja o centro, minha esperança e canção. Jesus, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver. Jesus, Jesus. Jesus, seja a visão, meu caminho e direção. Jesus, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver. Jesus, Jesus. Amém. Vamos então
para a Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas. Coríntios, Gálatas, Efésios. Hoje nós vamos falar somente dos primeiros 10 versículos. Diz assim a palavra do Senhor. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas, em particular, aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto, por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, reduzindo-nos à escravidão, aos quais nem ainda, por uma hora, nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados coluna, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os da circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Irmãos, eu gostaria que nós tivéssemos, à luz do que o apóstolo Paulo está estabelecendo aqui nessa noite, nesses 10 versículos, estivéssemos pensando acerca da seguinte temática: os que buscam a justificação por meio da lei são escravos da lei. É isso que o apóstolo Paulo está querendo mostrar para esses irmãos aqui. O apóstolo Paulo está imbuído de pregar o evangelho da liberdade, sabe? E agora, então, ele se vê numa situação cujo qual ele tem que defender esse evangelho e tem que defender também a sua autoridade apostólica. Porque havia um boato de que o Paulo, que estava pregando o evangelho da graça, que não precisava de circuncisão, nem apóstolo era de verdade, porque ele não havia estado com o Senhor Jesus. Então havia essa difamação, essa calúnia sendo difundida no meio dos crentes ali da Galácia. E o apóstolo Paulo, então, vai mostrar que não é bem assim, né? Eu gostaria que nós estivéssemos pensando, então, a respeito dessa questão. Os que buscam a justificação por meio da lei são escravos da lei. Depois de falar aí que receberam de Deus nesse evangelho que ele estava pregando para esses irmãos e do seu espanto com a facilidade que esses irmãos estavam passando por um outro evangelho, que ele afirma não ser outro, porque só existe um, né? Ele agora vai falar, então, dessa questão de que os que buscam a justificação por meio da lei são escravos da lei. Essa foi a primeira luta que Paulo travou pela liberdade cristã, né? E deu-se exatamente em uma assembleia, né, que a gente observa, e aí a gente precisa aí se ater ao contexto, irmãos,
de Atos, capítulo 15, porque esse é o nosso contexto histórico, disso que o apóstolo Paulo está falando para os Gálatas. Tudo isso aconteceu nesse contexto, tá? E qual que é o contexto, pastor, desse capítulo 15? A Assembleia em Jerusalém, né? Se Paulo não tivesse estado ali em Jerusalém, junto com os presbíteros e os apóstolos, irmãos, certamente nós teríamos aí, poderíamos ter na história, registros na história aí, que a igreja do primeiro século poderia muito bem ter se tornado aí apenas mais uma seita do judaísmo, se Paulo não estivesse estado aí com esses irmãos, né? Pregando aí uma mistura de lei e graça, como a gente vê, infelizmente, em muitos dos nossos contextos dos nossos dias. Então, porque Paulo esteve ali, né, e lutou aí por esse evangelho, teve coragem para lutar por esse evangelho da graça, a igreja foi liberta aí desse legalismo, né? E pôde ser levada, então, o genuíno evangelho a todos os gentios, a todas as partes. Então, para a gente entender melhor o que ocorreu nessa assembleia, nós precisamos conhecer um pouco das pessoas que estiveram participando dessa reunião. Porque é com base no argumento desses homens que Paulo agora vai se posicionar diante dos Gálatas, vai mostrar para esses irmãos o porquê que ele é tão enfático naquilo que ele afirma ser, de fato, o verdadeiro evangelho. Então, a gente precisa conhecer um pouco desses homens. Paulo nós conhecemos, e o conhecemos como sendo o apóstolo dos gentios. Aí um outro homem citado aí, chamado Barnabé, é um dos amigos mais chegados de Paulo, que inclusive, quando Paulo tentou ser aceito pela igreja de Jerusalém, foi esse homem que abriu o caminho para Paulo. Você quer ver? Abra a palavra do Senhor. E hoje a gente vai ler bastante Bíblia, tá? Vai ser diferente, talvez, da maneira como nós temos exposto aí aos domingos, tendo em vista que a gente vai se utilizar bastante aí das Escrituras no sentido de buscar confirmação, já que nós estamos falando de registros aí do contexto histórico, para que a gente compreenda o que Paulo está falando, onde ele quer chegar. Observe em Atos, capítulo 9, no versículo de número 26, aí até o 28, que diz assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, observe que esse homem, cujo nome significava filho de exortação, né? Esse Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente o nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entretanto, saindo em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então, observe, irmãos, que esse homem que foi usado por Deus para fazer com que Paulo estivesse sendo aí inserido nesse grupo, né, da primeira igreja ali em Jerusalém. Como nós afirmamos, o nome desse homem significa filho de exortação, né? Esse homem sempre é visto na palavra de Deus aqui, em Atos, sobretudo, como alguém exortando, encorajando, né? Inclusive, quando o evangelho chegou aos gentios em Antioquia, foi ele que foi enviado para encorajar esses irmãos na fé. Observe aí no capítulo 11 de Atos. Capítulo 11. Se você observar aí, no versículo 19 até o 24, diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava com eles. Muitos crentes converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Então, observe que Barnabé é enviado para trazer consolo, para encorajar esses irmãos que estão aí se dispersando, dada a perseguição, por conta, o texto narra aqui, da perseguição sofrida, sobretudo o que sobreveio a Estevão, né, cujo qual Paulo tem parte disso aqui também na sua morte. Então, esse homem acompanhou Paulo na primeira viagem missionária, Barnabé.
né? Atos 13 e 14 narra isso. É interessante observar que foi esse homem também que deu aí ânimo ao jovem chamado João Marcos, que depois aí que se afastou de Paulo, abandonou ali seu ministério, deixando Paulo contrariado. Foi ele, Barnabé, que depois de aproximadamente 12 anos, foi o instrumento que Deus usou para que esse homem estivesse sendo levado aí a Paulo e estivesse se reconciliando com Paulo. Então, Barnabé anima ele no primeiro momento. Você observa aí no capítulo 13 de Atos, 13, versículo 13. Olha o que acontece com esse homem. 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 13. E navegando a Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Pergue da Panfilha. João, que é o João Marcos, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, houve um problema aqui entre João Marcos e Paulo. E aí, então, quem é usado? Barnabé, capítulo 15, versículo 36. Observe o que acontece. Esse homem que era dado a reconciliação. Interessante o significado e o ministério dele também. Capítulo 15, versículo 36 de Atos dos Apóstolos. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora a visitar os irmãos de todas as cidades nas quais iniciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também a João Marcos. Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara dele desde da Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, que é João Marcos, navegou para Chipre. Então observe que ele ainda assim fica com esse homem para reanimá-lo, viu nesse homem, obviamente, vocação, viu nesse homem realmente aí o chamado, e ele então vai para outro lado com ele. E aproximadamente 12 anos depois, acontece algo interessante, que está lá em Colossenses, no capítulo 4. Colossenses 4, 10. Diz o seguinte: saúda-vos a Estarcos, prisioneiro comigo, e Marcos, João Marcos, o mesmo Marcos. Paulo está falando dele aqui. Primo de Barnabé, sobre quem receber instrução, e se ele for ter convosco, acolhei. Então aqui Paulo cita esse homem. Mas não é uma citação por citação. O que a gente entende, com base em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 11, que diz assim: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, que é João Marcos, e traz depois me é útil ao ministério. Que houve uma reconciliação por parte dos irmãos. E os historiadores entendem, os estudiosos, que certamente Barnabé tenha sido o pivô dessa reconciliação. Por isso ele é chamado aí filho da reconciliação. Um outro personagem que é trazido dentro desse contexto que Paulo está aí inserido em Atos dos Apóstolos, que ele vai apresentar agora aos crentes de Gálatas, é Tito. E Tito era um cristão gentio e trabalhava com Paulo. E o que parece conheceu a Cristo por intermédio do ministério de Paulo. Sabe? E Tito era um gentil. E a gente vai ver mais para frente que a pessoa de Tito, irmãos, foi de fundamental importância para a decisão que fora tomada lá no Concílio de Jerusalém. Né? Então vamos observar o capítulo 1 de Tito, versículo 5. Tito 1:5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Então era um auxiliar de Paulo, e ele ia então formando ali as lideranças nas igrejas que Paulo ia edificando, ia plantando. Então Tito vinha criando as lideranças. Esse homem era de suma importância. Era o fruto do trabalho de Paulo entre os gentios. Ele foi levado para Jerusalém para representar as igrejas gentílicas. Posteriormente, Tito vai ajudar Paulo nas igrejas mais difíceis ali do seu ministério.
resolvendo problemas seríssimos. A gente vê isso tanto em Tito, como está escrito 1:5, como também em 2 Coríntios 7, de 5 a 16, a gente observa isso aí, tá? E depois desse homem conhecido como Barnabé e Tito, tem 3 pessoas presentes também nessa reunião que foram de suma importância para a decisão que fora tomada ali, porque eles eram considerados os pilares da igreja de Jerusalém. São eles Pedro, João e Tiago. E o Tiago, aí, irmãos, é o irmão do Senhor Jesus, tá? Que não pode ser confundido com o apóstolo Tiago. Por que não, pastor? Onde que o apóstolo Tiago estava? Na eternidade com Jesus, né, irmãos? Quando a gente abre a palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, a gente observa essa verdade, que está escrito assim, Atos 12, 1 e 2, onde Tiago estava, para que não fosse ele, sim Tiago, o irmão de Jesus. Por aquele tempo, Atos 12, 1, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, tá vendo? O irmão de João. Então, esse Tiago apóstolo havia sido já morto por Herodes, como está registrado aí. Então, ele não pode ser confundido. Esse Tiago que nós estamos falando aqui, que estava lá no concílio, na verdade, era o irmão de Jesus. Tá? E Pedro aí é conhecido, obviamente, por seu ímpeto, né, irmãos? Nos relatos do Evangelho, bem como a primeira parte do livro de Atos narra um pouco do que Pedro fez. E foi para Pedro. A gente precisa lembrar que Jesus deu ali as chaves, né, para a edificação de sua igreja, de modo que ele ajudou aí a abrir as portas da fé salvadora para os judeus. Está lá em Atos 2, quando vai narrar, inclusive, a questão lá do Pentecostes. Para os samaritanos, em Atos 8, também narra que ele foi um instrumento para que os samaritanos compreendessem quem era Jesus. E também para os gentios, como em Atos 10, né? Também conhecemos João, aí, pelo relato dos evangelhos, sendo ele, né, um dos 3 membros aí do círculo mais íntimo de Jesus, que era chamado também de o apóstolo amado, né? E esse era colaborador de Pedro, no ministério da palavra, como está registrado aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1, que diz: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Então, ele também foi alguém que auxiliou a Pedro no seu ministério. Então, irmãos, além desses homens, a gente precisa, entre esses homens, a gente precisa aí saber um pouquinho mais a respeito de um deles, que é Tiago, que é o irmão de Jesus. De acordo com os evangelhos, aí nós sabemos que Maria teve outros filhos com José, não é isso? Dentre eles, Tiago. Está lá em Mateus 13:55, está em Marcos 6:13, que fala, 6:3, de um evento onde, né, Jesus está e alguém fala que seus irmãos estão lá fora, né, sua família, ele vai falar quem é seus irmãos, seu pai, sua mãe, né, vai mostrar dessa forma. Então, mostrando que, de fato, Maria teve outros filhos. E, irmãos, uma série de questões em cima disso aí, né, porque o termo adelphos pode-se dizer respeito a irmão de sangue, pode dizer respeito a pessoas do mesmo grupo, pode dizer respeito aos discípulos de Jesus, e é verdade. Mas quando a gente vê, por exemplo, o texto que afirma que Jesus estava dentro da casa, ele estava com os discípulos. Então, os lá de fora era, de fato, da sua parentela. E não somente isso. A gente observa também um versículo aqui que diz o seguinte: o próprio versículo 19 do capítulo 1 de Gálatas nos ajuda também essa questão do adelphos estar se referindo ao irmão de sangue de fato e não aos discípulos. Porque olha só, Gálatas 1, 19 está assim, ó: e não vi outro, Paulo falando que esteve ali, né? Nós sabemos com Pedro, né? Nós vimos isso na semana passada por 15 dias, e viu também outro, que era quem? Tiago. Ele diz: e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Por que ele põe não vi outros apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor? Por que ele não diz assim, não vi nenhum dos apóstolos senão Tiago? Ou não vi nenhum outro homem, senão, não vi nenhum outro irmão senão Tiago, né? Então você vê que ele faz uma separação entre irmãos ou apóstolos e entre o irmão de Jesus,
Então, esse termo aí, adelphos, ele não pode se aplicar no texto que os evangelistas vão narrar a família de Jesus como sendo qualquer pessoa. Tem que ser do grupo sanguíneo, tá? Então, por isso, a gente afirma, sem medo de estar ferindo a verdade bíblica, pelo contrário, comparando Bíblia com Bíblia, que Maria teve outros filhos, né? Então, obviamente, Deus se utilizou da pessoa de Maria para que, de forma sobrenatural, Jesus viesse ao mundo. Depois, Deus entregou Maria exatamente da maneira com que ele pegou de José ali, ó, imaculada. Foi um nascimento sobrenatural. Mas ela, obviamente, depois teve os seus filhos aí de forma natural, perdendo ali a sua, né? Deu à luz do jeito natural das mulheres. Então, é interessante nós observarmos isso, porque há uma luta ferrenha por parte dos católicos para tentar provar para nós que o texto está se referindo a irmãos no sentido de discípulos, e não é, né? E outra, é interessante a gente observar que esses irmãos de Jesus, eles não creram em Jesus durante o seu ministério aqui na Terra. Está lá em João 7, de 1 a 5. Os irmãos de sangue. E vamos abrir lá em João, só para a gente entender isso aqui. Capítulo 7, versículo 1 até o versículo 5. Passadas essas coisas, João 7, 1. Jesus andava pela Galiléia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele, seus irmãos, tá? Não são os discípulos, são os irmãos, tá? E lhes disseram: deixa este lugar, vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam a obra que faz. Está vendo? Os irmãos falam dos discípulos. Então não pode ser os discípulos de Jesus, tá? Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifeste-te ao mundo. Manifeste ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Aqui são os irmãos, não os discípulos. Observem. E eles vão falar que é primo. O termo para primo no original, no grego, é outro. Não tem nada a ver com adelphos, né? Não é o mesmo termo. Não se aplica adelphos a primos. Nós sabemos disso. Então, irmãos, mas é interessante nós notarmos que, apesar disso tudo, eu estou utilizando desse texto aqui para mostrar para vocês a separação que os evangelistas fazem de irmão para ali os discípulos, mostrando que, de fato, era família sanguínea. Não é para denegrir essas pessoas de forma nenhuma, até porque em Atos 1, 13 e 14 acontece algo interessante. Apesar deles não terem crido em Jesus, observe lá, Atos 1. Atos, capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim: quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, os apóstolos, né, irmãos? Todos estes perseveravam unânime em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, com os irmãos de Jesus. Então, observem que agora eles estão ali presentes, né? Eles se fazem presentes nesse contexto. Por quê? Porque o próprio Cristo ressurreto apareceu a Tiago. E esse encontro aí com o Cristo ressurreto mudou a visão dele a respeito de Cristo. Né? Pense você, não crê em Cristo, de repente Cristo morre, ressuscita e aparece para ele. Bem assustador, né? Aí passou a crer, né, irmãos? E crê mesmo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora aqueles dias, né? Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Tá vendo? Então ele parece Tiago e muda então aqui a ideia de Tiago. E esse Tiago foi o líder aí da igreja primitiva em Jerusalém, como está registrado lá em Atos, capítulo 15, também Atos 21, 18, vai mostrar essa ideia desse Tiago trabalhando nesse sentido, né? Escreveu aí a epístola de Tiago, ele escreveu, né, essa carta, né, e a gente observa que, sobretudo, esse Tiago, ele tinha aí uma forma de pensar extremamente judaica. Por quê? Porque era judeu. Então, observe esse homem
que estava presente também nesse concílio. Por quê, irmãos? Que é importante observar. Porque os irmãos vão prestar atenção no que ele vai falar no concílio de Jerusalém. A gente vai ver o que cada um deles vão falar. E é o que deu força ao apostolado de Paulo, no sentido de que as pessoas passaram a olhar para Paulo com outros olhos por causa dessa reunião, sabe? E em Atos 21, versículo 18, diz assim: no dia seguinte, Paulo foi conosco, encontrando-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Por que eu estou citando isso? Ele fazia parte da liderança, tá? Ele era líder. Não é isso? A gente já falou sobre isso. Que ele era um líder no seio da igreja. Então, irmãos, a gente observa que além desses homens e presbíteros, homens de Deus e presbíteros, aí, apóstolos e presbíteros, Atos 15, no versículo 4 e 5, vai mostrar que havia um grupo de falsos irmãos também nessa reunião. Se filtraram aí na tentativa de privar os convertidos de sua liberdade em Cristo. É interessante observar isso. Aí em Atos 15, 4 e 5 diz assim: tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, os chamados por Paulo, lá em Gálatas, de falsos irmãos, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-lo e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. A ideia deles era o seguinte: pode crer em Cristo, mas só é verdadeiramente salvo quem, além de crer em Cristo, guardar a lei de Moisés e, sobretudo, passar pela questão da circuncisão. Então, eles estavam inserindo uma mistura ao evangelho genuíno, né? E a gente observa que, de fato, Paulo estava sendo perseguido por esses homens. Onde Paulo abriu uma igreja, irmãos, Paulo tinha problema com esse tipo de gente. Versículo 4 de Gálatas 2. Isso por causa dos falsos irmãos. Esses falsos irmãos são essas pessoas, Paulo está se referindo a essas pessoas, os judaizantes, que estavam presentes lá no concílio de Jerusalém de Atos 15. Tá? Paulo abriu uma igreja, falava salvação somente por meio de Cristo, depois eles vinham e falavam: não, esse Paulo não é nem discípulo, não é nem apóstolo. Ele está ensinando um negócio aí, está interessado na grana de vocês, vocês precisam, na verdade, circuncidar, né? E aí, então, a gente observa aí que esses personagens foram de suma importância, porque agora nós vamos ver o argumento deles que corroborou para aquilo que Paulo cria e pregava. Então, nós vemos aí no versículo de número 1 e 2, algumas expressões de Gálatas 2. Gálatas 2, 1 e 2. Ele fala de 14 anos depois, em obediência a uma revelação. Ele fala: expus o evangelho que prego aos gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Então vamos lá para Gálatas, capítulo 2. Vamos ver o que Paulo está querendo dizer primeiro, com 14 anos. Depois aí de sua primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, então, eles voltam a Antioquia, cheios de entusiasmo pela forma como Deus trabalhou entre eles e fizeram toda aquela obra, né? Abrindo ali aos gentios a porta da fé, está em Atos 14, 27. Mas os judeus legalistas de Jerusalém mostraram-se ali perturbados com esse relatório eufórico dos dois missionários. Assim, então, eles vão até Antioquia, onde passaram a ensinar que era preciso um gentio tornar-se judeu antes de ser um cristão. Se não fosse assim, a sua fé era vã. Atos 15, 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Está vendo? Esse é o grande problema. Mas é interessante, porque a circuncisão que exigia aí dos gentios, era um rito importante, praticado de geração em geração, desde Abraão, lá em Gênesis
17 a gente vê isso. Mas, na verdade, o que o povo perdeu aí, ou o povo esqueceu, foi do significado interior que existia por trás desse rito. Esse rito era sombra daquilo que viria. Mas como é que a gente sabe, pastor, que era só um rito? Né? Tem que ter uma base no Antigo Testamento, obviamente. E tem, né, irmãos? Se você for lá para Deuteronômios 10, observe o que Moisés já falava lá em Deuteronômios 10, 16. Olha o que Moisés disse. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vosso serviço. Então, essa ideia de circuncisão ficou um negócio tão estranho entre eles que o próprio Moisés estabeleceu, olha, vocês precisam, na verdade, circuncidar o coração de vocês. Vocês estão passando aí pela circuncisão, vocês estão falando aí que vocês são povo de Deus, mas a vida que vocês levam não condiz com essa verdade. Então, essa circuncisão nada mais é, ou passou a ser, e sempre foi, obviamente, com a questão da revelação progressiva, símbolo de algo maior que viria. Então, Jeremias 4, lá em Jeremias 4, versículo 1 até o versículo 4, ele diz o seguinte: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres a tua abominação diante de mim, não mais andais vagueando, se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações, e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Olha só o que ele vai falar. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras, que estão aí se circuncidando, mas estão aí idolatrando, estão se prostituindo, estão fazendo tudo que não deveriam. Então vocês estão firmados no rito, e isso nada mais é do que símbolo de algo maior. De algo maior. Nós sabemos, com a transição, a circuncisão passou a ser o batismo, que também é um símbolo. É um símbolo. Né? É algo externo. Então, o apóstolo Paulo vai falar que o verdadeiro cristão passa por uma circuncisão do coração, é interior, Colossenses 2, 10 e 11. E não precisa submeter-se à operação física, Filipenses 3, 1 e 3. Então, quando Paulo e Barnabé, irmãos, confrontaram esses homens com a verdade do Evangelho, o resultado foi uma grande discussão entre eles. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, observe lá. Gostoso, irmãos, ver esse negócio do contexto, estudar, comparando Bíblia com Bíblia. Irmãos, isso é a maior riqueza que nós temos. A maior riqueza, porque tem muita coisa sendo disseminada ainda hoje no nosso meio. E somente uma coisa pode combatê-las, a verdade. 15:2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que os dois e alguns outros dentre eles, desculpe-me, deixa eu ler aqui de novo, versículo 2 de Atos 15, Atos 15, 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, com os judaizantes, né? Resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Então, um grupo menor discutindo, aí depois vai haver a questão do concílio em Jerusalém, como está registrado aqui mesmo, nesse mesmo capítulo, né? Há controvérsia entre eles, no ciclo menor, aí versículo 6 em diante você vê que há a reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, o chamado o concílio, né? Uma segunda reunião agora ampla, e essas coisas vão ser debatidas lá. Então, Paulo, Barnabé e Tito e alguns outros homens da igreja de Antioquia representaram os cristãos gentios, que haviam sido salvos de modo inteiramente independente da lei judaica. E ao chegar em Jerusalém, essa delegação reuniu-se em particular com os líderes da igreja, como nós afirmamos, né? E é interessante, porque Paulo vai para lá, mas Paulo não vai para lá para buscar consentimento de apóstolo. Segundo ele foi para lá por causa de uma revelação que ele teve. Por causa de uma revelação. Ele diz o seguinte, no versículo 2.
de Gálatas, capítulo 2, tá? Não Atos. Olha lá, Gálatas. Interessante isso aqui porque dá todo um sentido para o propósito pelo qual Paulo foi parar aí. É interessante nós observarmos o seguinte, que Paulo diz assim no versículo 2, subir em obediência a uma revelação. Paulo não foi preocupado se os apóstolos iam acreditar ou não no evangelho que ele estava pregando. Ele foi por causa de uma revelação. Que revelação é essa, pastor? Podem ser duas. Há duas possibilidades, estudando o assunto. Tanto Isber quanto Nicodemos e muitos outros autores, né, pensam aqui em duas possibilidades. Quais são elas? A primeira é de Atos 9, quando Paulo, a caminho de Damasco, encontra-se com Jesus, e alguns dizem que possivelmente ali ele recebeu uma instrução nesse sentido, e acatou com apreço. A outra está lá em Atos 11, e eu prefiro essa daqui, tá? Confesso para vocês. Acredito que a Nicodemos também afirma que é possível que seja esse aqui o contexto. Atos 11, versículo 27 a 30. Atos 11, 27 a 30. Possivelmente Paulo estivesse falando dessa revelação. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito, e aqui é Espírito Santo, com letra maiúscula, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo, que aqui já era Paulo, né, que nós sabemos que era o apóstolo Paulo. Então, observem essa questão, é de suma relevância. Paulo está ali porque ele recebeu uma revelação da parte de Deus, possivelmente por meio de Ágabo, nesse contexto de Atos 11, para que ele estivesse ali em Jerusalém. E é tão interessante, irmãos, que quando o versículo de número... Quando o apóstolo Paulo escreve aqui aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo de número 10, há uma confirmação dessa revelação também. Quando ele diz assim, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. Está vendo? O que também me esforcei por fazer. Por quê? Porque esse foi o propósito maior pelo qual Paulo foi para lá. Não foi para buscar a bênção de ninguém sobre o seu apostolado. O objetivo maior foi esse. Ele mesmo deixa claro que o seu objetivo maior era esse. Cumprir aquilo que a revelação, né, a revelação fora dada a ele. Então, possivelmente, Paulo tivesse querendo mostrar aí que seu ministério era pautado na vontade divina e não humana. E a motivação pelo qual ele estava ali era somente por isso. E é tão interessante que Paulo começa falando assim, 14 anos depois. Mostrando que ele não se converteu e foi atrás dos apóstolos a respeito de Jesus, não. Jesus instruiu a ele. Por que 14 anos depois? Aí alguém pensa, 14 anos depois de quê? Pode ser tanto a sua conversão, ou 14 anos depois daquele período que ele esteve com Pedro. Não é isso? Que nós já lemos aí. Então pode ser tanto com uma questão quanto com a outra. Para nós, na verdade, isso é de pouca relevância. O que nos importa, que o que é relevante é que ele quer mostrar que tudo aquilo que ele está falando, tudo aquilo que ele sabia é proveniente de Deus, não de homens. Né? Então é interessante a gente observar essas questões. E o Senhor aí deu sabedoria para que ele se reunisse com os primeiros líderes, né, a fim de que pudesse apresentar uma posição concorde, em harmonia, na Assembleia Geral. Né? E a gente vê que o apóstolo Paulo vai falar que ele procurou as pessoas de mais relevância para, de algum modo, não correr ou tentar corrida em vão. Né? Ou ter corrida em vão. A gente vê isso em Gálatas 2 também, ele diz isso. Ele diz assim, subir em obediência a uma revelação, lhes dispus o evangelho, que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrida em vão. Quem eram os de maiores relevância nesse sentido? Não está falando de mais ricos, está falando dos apóstolos, dos líderes. Mas Paulo entendeu que, na verdade, eles não acrescentaram ao evangelho coisa alguma, concordaram com ele, inclusive, a gente vai ver isso mais para frente. Quando ele fala, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão, ele está falando disso.
Mas, de algum modo, eu não venho pregando o evangelho, e chega lá, aqueles homens que deveriam pregar o mesmo evangelho, estão pregando algo diferente daquilo que o Cristo me revelou. Se o Cristo me revelou dessa maneira, tem que ter revelado a eles também dessa maneira. E isso aqui é muito bonito, irmãos, porque o argumento desses homens, ele vai girar exatamente em torno do que a palavra de Deus estabelece. Sabe? E não o que cada um deles pensava. E se não fosse assim, eles poderiam ter saído dali com uma igreja dividida aí pelo menos em 3 partes. Judaizantes, né? Judeus e crentes. Só Jesus salva, só a lei salva, Jesus salva, mas precisa da lei também. Mas não, houve um acordo entre eles ali. E ficou claro, irmãos. Claro. Eles não acrescentaram coisa alguma ao que Paulo diz. No capítulo 2 de Gálatas, versículo 6, diz assim: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, está falando aí dos apóstolos, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência de homens. Ele está falando que Deus não olha a aparência, né? Mas o coração. Esse digo que me pareciam ser alguma coisa, mas nada me acrescentaram. Ou seja, é isso mesmo. Nós temos que pregar isso aqui e provar que os judaizantes estavam todos errados. E nós vemos, então, um relato histórico aí da Assembleia, o registrado por Lucas no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos 6 e 21. E vários testemunhos apresentam argumentos favoráveis aí à salvação por meio da graça, o que Paulo está falando, não precisa de lei, não precisa de mais nada, só de Cristo. Então, vários testemunhos apresentam aí os seus argumentos. E a gente compreende, então, aí a princípio de versículos 7 a 11 de Atos 15, Pedro, né, começa a falar que havia sido escolhido por Deus para levar o evangelho aos gentios, pela primeira vez em Atos 10, como nós afirmamos anteriormente. Lembrou a Assembleia que Deus havia dado o Espírito Santo aos gentios que creram, da mesma forma que havia concedido aos convertidos judeus, de modo que não havia distinção. É uma lição difícil para os primeiros cristãos, depois de séculos, né, de distinção entre gentios e judeus. Mas Pedro vai mostrar isso aí, que em sua morte e cruz Jesus havia quebrado essa barreira entre judeus e gentios. De modo que em Cristo não há qualquer diferença. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, diferença racial, inclusive, Gálatas 3, 28. Em seu discurso na Assembleia, Pedro deixou claro que havia somente um caminho para a salvação. Olha lá, Atos 15, 11. Só um caminho. Pedro chega a essa conclusão. Atos 15, 11. Olha o que Pedro diz. É o discurso de Pedro, tá? Se você observar aí, depois que houve grande debate entre eles, né? Diz assim: havendo grande debate entre eles, versículo 7, Pedro tomou a palavra e disse-lhes. Olha o versículo 11, o que Pedro disse, dentre tantas coisas. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor, como também aqueles o foram. Então, Pedro concorda com o que Paulo está aqui propagando. E em seguida, irmão, nós vemos aí Paulo e Barnabé relatando à Assembleia o que Deus havia feito no meio deles e no meio dos gentios, em Atos 15, 12. Observe, aí Paulo está falando da sua primeira viagem missionária, que vai de 13 a 14 de Atos. E apresenta um relatório missionário satisfatório. E os falsos irmãos presentes devem ter aí discutido com Paulo e Barnabé. Mas Paulo e Barnabé não se deixaram calar. Paulo desejava que a verdade do evangelho permanecesse no meio dos gentios. Esse era o desejo de Paulo. Observa aí no capítulo 2 de Gálatas, versículo 4 e 5. Isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão, ou seja, que a gente volte a ser escravo da lei, os quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do evangelho permaneça entre vós. Esse era o desejo de Paulo. E aí, irmãos, algo muito interessante, porque quem está com Paulo? Tito.
Quem era Tito? Um gentio, que não havia se submetido à circuncisão, porque era gentio. No entanto, estava claro para todos que Tito gozava de um bom testemunho na comunidade cristã. Ele era um convertido. E logo Tito está ali, Paulo está dizendo para eles, se vocês têm razão no que vocês estão falando, Tito não é crente. Mas como toda a comunidade sabe que Tito é crente, vocês estão errados. Não há necessidade de circuncisão, porque Tito é gentil e não foi circuncidado. Está vendo? Tito demonstrou por meio da sua vida que possuía o Espírito Santo e que os judaizantes estavam errados. E agora vem um outro personagem, e esse é Timóteo. Que era outro colaborador de Paulo, como nós vemos em Atos 16, 1 e 3. E o que aparenta ser uma incoerência por parte de Paulo, nada mais foi do que uma estratégia missionária. Por quê? Porque Timóteo ele permite que fosse circuncidado. Nós vamos ver por quê? Paulo está doido? Não. Paulo está sendo coerente. Olha lá, irmãos. Atos 16. 1 e 2. Ou 1 a 3. Chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele dava um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, qual que é a questão aqui? Estratégia missionária. Nós temos um homem com dupla cidadania. Ele era judeu, mas ele era grego também. O pai dele era grego e a mãe judia. E era crente. Então, Paulo permite que, ao contrário de Tito, que era gentio, que não permitiu que fosse circuncidado, permite que Timóteo fosse circuncidado. Exatamente para que Timóteo não tivesse, nesse problema da circuncisão, um empecilho quando ele fosse trabalhar no meio do povo de Israel, como ele foi entre os judeus. Uai, Timóteo, que negócio é esse? Você é judeu e não foi circuncidado? Você não guardava a lei, não? Aí é o problema, né, irmãos? De casamento misto, né? O pai não permitiu que o filho fosse circuncidado, né? E às vezes as mães ou os pais se deparam com esse problema no batismo, quando tem um casamento misto. Mas o problema não é o gesto do batismo só. É a responsabilidade que recai somente sobre um depois. Ensinar e educar os filhos nos caminhos do Senhor. Então é importante a gente observar, até mesmo aqui, nesse contexto. E o Tiago aí, irmãos, o líder, resumiu, Tiago, que era um líder da igreja, o argumento e apresentou a conclusão da questão em Atos 15, de 13 a 21. Né? Por mais judeu que fosse Tiago, né, ainda assim deixou claro que um gentil não precisava aderir ao judaísmo para se tornar um cristão. E ele era judeu. O plano de Deus, para esse tempo, né, constituir dentre eles, os gentios, um povo, olha só o que ele fala, para o seu nome. Judeus e gentios são salvos da mesma forma, pela fé em Jesus Cristo. Em seguida, aí, Tiago, então, pede à Assembleia que acolhesse os gentios, presta atenção, e não fosse, e não fizesse coisa alguma que ofendesse os judeus incrédulos, a fim de que não se tornasse empecilho para a salvação deles. E aí vai falar a respeito de quê? Ele vai falar a respeito de comer coisas impuras, sacrificadas a ídolos, ele vai falar da prostituição, e vai falar do comer sangue, o que não interferia diretamente na fé. Eles chegam a levar em consideração essas coisas. Ali é um equilíbrio, porque entendam, é um momento de transição. Então, o que ocorre ali? Um equilíbrio das coisas. Observe lá em Atos 15. Versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne, de animais sufocados e do sangue. Essas questões aqui, ele disse, mas os gentios têm que observar isso, para não escandalizar os judeus. Isso não estava estritamente ligado à fé, à salvação. Sabe? Interessante a gente ver que há esse equilíbrio, essa preocupação, tá vendo?
Onde o Espírito de Deus há, irmãos, há liberdade. A liberdade é do Espírito, não é do homem. Então, a visão do Evangelho aí de Paulo prevaleceu, irmãos. Na reunião particular, quando os líderes aprovaram o Evangelho que ele pregava, e na Assembleia Geral, que é aí o Concílio de Jerusalém, quando o grupo concordou com Paulo e se opôs aos judaizantes. Muito interessante essa questão, sabe? Podemos aí, né, observar que muitas dessas coisas ecoam até hoje nos nossos dias, né? Muitas. E a preocupação de Paulo aqui era com o verdadeiro evangelho, tá? Não com a paz da igreja. A sabedoria de Deus aqui, né? Envia do alto aí, né? A sabedoria que Deus envia do alto é primeiro pura e depois pacífica. Tiago vai falar isso em 3,17. A paz a qualquer custo não era a filosofia do ministério de Paulo, não deve ser a nossa. Nós precisamos lutar pela pureza do evangelho. Da pureza do evangelho. A princípio, a nossa maior preocupação deve ser essa, tá? Então, desde os tempos de Paulo, os inimigos buscam acrescentar alguma coisa ao verdadeiro evangelho. Nos nossos dias também, irmãos, não é diferente. Não é diferente. Nós lutamos, se não direta e indiretamente, com esse tipo de filosofia no nosso meio também. E a gente precisa estar atento, muito atento, porque não é pouco comum nós entendermos que no nosso meio existem pessoas que acreditam que a salvação é pela fé, pela graça, mas que além da graça tem que haver a questão da religiosidade, tem que haver a questão do batismo e de uma série de outras coisas que tem que nos acompanhar junto com essa graça salvadora. Mas Paulo estava certo, e nós também estamos, de que a graça é suficiente para nos salvar. Nós precisamos atentar para isso e lutarmos a qualquer custo pela a pureza do evangelho. Não sei quanto tempo do seu dia você se dedica a isso, mas eu gostaria de encorajá-lo a fazê-lo a partir de hoje, se você não tem feito. Não tem feito. Como que eu luto, pastor, pela pureza do evangelho? A princípio, estudando profundamente, examinando as escrituras, comparando Bíblia com Bíblia. A palavra de Deus interpreta a própria palavra de Deus. E em segundo, irmãos, levando essa verdade a todos quanto estejam à sua volta. Tá? E lógico, nós sabemos que essa palavra ela deve ser transmitida com amor. Né? A gente sabe disso. Não é porque um grupo se opõe àquilo que nós cremos, pensa diferente, a gente vai a ferro e a fogo. Isso não é filosofia do evangelho. Isso não é cristianismo. Não, nós vamos ensinar-lhes a verdade, o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se tiver um propósito de salvação na vida deles, vai convencê-lo de que ele está errado. Mas tudo isso por meio do amor, não é por força nem por violência, mas por amor. Diz a palavra do Senhor. E eu gostaria de encorajá-los, à luz de tudo isso que nós vimos aqui. Observem que esses homens buscaram na palavra os argumentos para resolver um problema de suma importância e de grande complexidade naquele contexto, e até hoje, porque nós estamos aí na transição da antiga para a nova dispensação. Por isso se faz presente aqui a pessoa do profeta, a pessoa da revelação. Nós não tínhamos o cânon fechado. Aqui, lógico, Paulo tinha que seguir a orientação desse tipo de revelação. Porque haveria um profeta, um homem de Deus, válido ainda nesses termos, nesse contexto. Então, hoje, não mais. O autor de Hebreus vai falar, tendo Deus outrora falado de muitas maneiras, né, aos pais dos filhos, aos filhos, hoje nos fala por meio, aos pais, hoje nos fala por meio do seu filho, por meio da sua palavra. Então, a palavra é o meio que Deus fala no nosso coração. Por isso nós lemos a palavra. Sabe? Por isso nós lemos a palavra, por isso nós amamos a palavra. Eu gostaria aqui de considerar algumas coisas, uma aplicação para a nossa vida, à luz de tudo isso que nós falamos de Gálatas capítulo 2 e Atos capítulo 15, que é o contexto histórico de Gálatas 2. Primeiro, há só um evangelho a ser pregado. Não há mais de um evangelho. Essa era a questão de Paulo. O evangelho proposto pelos judaizantes, na verdade, era a volta à escravidão. E o evangelho é libertação. Conhecereis a verdade vos
libertará, disse Jesus. Que o evangelho tem diferentes aplicações. Então ele pode ser contextualizado. O evangelho pode. Obviamente, se você vai numa cultura cujo qual a prática é pecaminosa, o evangelho vai expurgar isso. Mas se existe numa cultura algo que não chega a ser pecaminoso, não há problema não, com isso não. Problema nenhum. Tanto que, com relação a comer coisas sacrificadas a ídolo ou sangue, depois o apóstolo Paulo vai falar aos Coríntios o quê? Que entra pela boca sai em forma de fezes, o que faz mal ao homem é o que sai da boca. Então, aquilo que foi dito lá em Concílio de Jerusalém estava certo mesmo. O problema é isso comer sangue, não, hein? Sabe? Não há problema. Mas agora, isso já havia amadurecido. Já tem um distanciamentozinho daquele contexto de ruptura, de transição. Então, você vê que há uma harmonia de fato. Então, devemos buscar ter comunhão com todos os verdadeiros crentes. É o que Paulo faz. Apesar de não ir buscar o consentimento de homens para o seu ministério, mas há ali depois, obviamente, o interesse de Paulo em ter comunhão com homens que professavam ali a mesma fé e alguns pensavam diferente. Mas eram verdadeiros crentes e, com o tempo, passaram a pensar como ele. João Marcos foi um que certamente pensou diferente dele, ao ponto deles se separarem. Mas isso não o impediu de querer ter comunhão com ele posteriormente. E ele buscava com os verdadeiros crentes ter essa comunhão. Não devemos abrir mão do fundamental do Evangelho. Existem coisas, irmãos, que são inegociáveis no Evangelho, princípios que são inegociáveis. Nós já falamos sobre isso. Eu até falei para vocês da inquietação de um pastor na semana passada, que ouviu falar que o nome Jesus significava porco. Ele estava inquieto com isso. Não tem como ficar inquieto com um negócio desse. Nem se alguém falar para mim que está escrito em 1 milhão de livros. Por quê? Porque a palavra de Deus estabelece diferente. E são princípios inegociáveis. Jesus é o Santo de Deus. E, enfim, nós devemos expressar gratidão a Deus por esse evangelho tão maravilhoso. Irmãos, você tem o evangelho na sua língua, em outras línguas, inclusive aqueles que estudam. O nosso irmão Wilson aí tem o privilégio de conhecê-lo no original, né? Em outra língua ainda. Que coisa gloriosa. Você tem na sua língua. A hora que você quiser, você pode pegar essa Bíblia e ouvir Deus falar com você. E quantas vezes nós agradecemos a Deus por essa dádiva, por esse privilégio? Porque homens deram a vida, irmãos, para que esse livro chegasse até nós. Além de Cristo. Pessoas deram a vida, dada a importância desse livro. E o que você tem feito dele? Porque está nele toda a sua defesa contra tudo isso que pessoas querem enfiar-nos goela dentro, trazendo mistura ao genuíno evangelho. Então essa foi a questão paulina nesse capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Quis mostrar que, de fato, buscar uma justificação por meio da lei era voltar à escravidão, que ele estava propondo aquilo que Cristo havia proposto para ele, ensinado para ele. Que em Cristo nós temos liberdade, não somos escravos. Você já parou para pensar sobre isso? Você não é obrigado mais a se sujeitar-se ao pecado. Você é livre. E essa liberdade, irmãos, diz respeito à eternidade com Deus de uma vez por todas e para sempre. Mas saber isso não é o suficiente. Como assim? Temos que viver isso. E as pessoas precisam saber disso através de nós. Mas precisamos, irmãos, uma vez por todas, compreender a necessidade de pregarmos o Evangelho, porque Jesus está às portas. Nosso Senhor está voltando. Sabe? Está voltando. Vou dormir com o sentimento de que não tenho certeza se vou acordar aqui. Ou de pelo menos se vou acordar para viver mais um dia aqui. Não que vá necessariamente morrer, mas na expectativa de que meu Senhor volte a qualquer hora, qualquer momento. E isso me motiva, isso me dá desejo, anseio de cada dia mais conhecer a Cristo por meio do Evangelho, propagar esse Evangelho a todos quanto Ele permite que eu tenha contato. Que Deus nos dê essa graça, irmãos, de buscarmos conhecê-lo cada dia mais e mais, à luz daquilo que Ele nos revela, como o próprio apóstolo Paulo estabeleceu, e os apóstolos concordaram, porque eles viram nas Escrituras que Paulo tinha razão. Aqui está a nossa razão.
Aqui está a nossa regra de fé e prática. Aqui está a nossa razão de ser, de viver e de desistir. E o que nós temos feito dela? Essa é uma pergunta que nós podemos responder durante a semana, nas nossas devocionais, no nosso dia a dia com Deus. Vamos orar, que Deus nos abençoe, que nós possamos compreender que qualquer um outro acréscimo que nós buscarmos para nos justificar nos torna escravos. Que a verdadeira liberdade está somente em Cristo. Essa é a perspectiva paulina e essa deve ser a nossa perspectiva de vida. Liberdade plena só há em Cristo e nem mais um outro. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Que Ele nos abençoe. Santo e eterno Deus, louvamos e bendizemos o Teu nome. Te agradecemos por essa noite maravilhosa, por este momento, cujo qual o Teu Santo Espírito nos ensinou à luz das Escrituras Sagradas. Que nós temos nela os argumentos necessários para estarmos combatendo as heresias e os falsos ensinamentos que muitas vezes estão no nosso meio. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, que Teu Santo Espírito nos ilumine, instruindo-nos a cada dia para que possamos ser como ferramentas afiadas nas Suas mãos. Ferramentas que cumprem, de fato, o propósito para o qual foram criados. Deus, nós queremos ser aperfeiçoados por Ti dia a dia. Nós queremos, de fato, de verdade, argumentar à luz daquilo que a Sua palavra estabelece para as nossas vidas, contra toda forma de artifício humano para se alcançar a salvação. E nós te agradecemos porque temos convicção de que fomos salvos por Cristo. Esse Cristo maravilhoso nos agraciou, nos amou e nos colocou diante do Senhor de uma vez por todas e para sempre. Por isso nós te somos agradecidos. Te louvamos pela Tua palavra, que é a verdade do Senhor para as nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, pela inspiração da Tua palavra, pela inerrância. Nós não encontramos erros, nós não encontramos contradições, nós encontramos coerência, nós encontramos, ó Deus, vida, nós encontramos poder nessa Sua palavra. Nós queremos Te agradecer por ela e pedir ao Senhor que nos torne zeloso dia a dia para que possamos aprofundar no conhecimento dela. O apóstolo Paulo fora chamado pelo Senhor. Os apóstolos foram chamados pelo Senhor. Pautaram a sua fé e a sua vida no Senhor. Nós somos chamados pelo Seu Evangelho, pela Sua palavra aplicada aos nossos corações pelo Teu Santo Espírito. Que sejamos pautando a nossa vida também nesse Evangelho. O mesmo zelo que eles tiveram em propagar aquilo que Cristo lhes ensinou, que nós também possamos ter esse zelo em propagar aquilo que Cristo nos ensina por meio da Sua palavra. Nos ajuda. Nós rogamos ao Senhor encarecidamente essas coisas. Em o nome, por amor de Jesus, é que nós oramos. Recebamos a bênção, amados. Que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as ternas e doces consolações do Seu Santo Espírito, repousa sobre toda a igreja do Senhor, presente aqui, e espalhada até os confins da terra. Amém.